historiador Jair Elias está terminando o livro, que conta a história de como surgiu Campo Mourão. Jair conta como foi trabalhar na construção do livro e também buscar mais informações sobre nosso município, até mesmo em outros estados. Esse livro nós iniciamos, na verdade, há quase 30 anos, reunindo fotografias, documentos, informações que remontassem a história da cidade. Nós decidimos, então, com esse material pronto, a partir de novembro, reunir todas essas informações, toda essa documentação e fazer um livro. A ideia inicial era um livro de 290 páginas. E nós estamos finalizando o livro com 450 páginas, com documentação que veio de Portugal, de São Paulo, dos principais museus do estado. É um livro que tem mais de 550 fotografias que mostram a história da cidade, a sua evolução, desde 1769 até a atualidade. Agora, como você mesmo mencionou, é o livro onde você encontra toda a história, a bibliografia realmente da nossa cidade, Campo Mourão. As primeiras pessoas, os primeiros habitantes, tudo sobre a história de Campo Mourão está nesse livro. Nós damos uma espécie de uma pincelada na história geral da cidade. Desde o seu descobrimento, 1769, passando pelos indígenas, chegando com as primeiras famílias que vieram aqui em 1903, a evolução da cidade em todas as suas áreas, depois o seu processo de emancipação, os grandes momentos que marcaram a história da cidade desses últimos 70 anos. Tem até alguns fatos interessantes, por exemplo, a passagem de um nazista que passou aqui em Campo Mourão na década de 50, que mereceu até uma reportagem grande de uma revista de maior circulação do Brasil na época, que era a revista Cruzeiro. Tudo isso nós estamos inserindo nesse novo livro. Agora, Jair, até porque as pessoas têm certa curiosidade, quanto tempo em média levou para que, a gente sabe que ainda está em fase de término, mas quanto tempo demorou para você juntar todas essas informações e tem que ter a ligação, tem que ter realmente a história para se contar? Quanto tempo? Olha, os últimos 7 meses foram de grande dedicação para fazer esse livro. Eu já tinha um acervo de mais de 5.000 fotografias reunidas, um acervo grande de documentos. Então, ficou fácil esses últimos 7 meses, porque tudo isso já estava reunido e organizado, Mas foi um trabalho muito intenso. É importante destacar que esse livro tem o apoio de várias empresas da cidade que estão patrocinando esta obra. É uma edição de luxo, algo que a cidade merece, a história da cidade merece, um trabalho com essa formatação. E, como eu disse, foram 7 meses intensos aprendendo mais sobre a nossa história. Agora, até para chamar a atenção da população, o que nós vamos encontrar neste livro? A gente já sabe que tem um fato sobre aonde surgiu o Campo Mourão. Na década de 20, foi feito o primeiro projeto de se fazer a cidade nas proximidades do Rio 119. Aqui esteve Edmundo Mercer, juntamente com o Coelho Júnior, fizeram o traçado. Porém, a população não aderiu, naquela época não havia cidade, então os moradores moravam distantes dos outros. Foi feito o projeto, mas os moradores acabaram não aderindo a esse projeto porque ele era muito próximo ao rio. E João Bento, que é um grande nome da história de Campo Mourão, não aconselhou que a cidade fosse feita ali perto onde nós temos hoje o Hospital Santa Casa. A partir de então houve um conflito entre os moradores. Cada grupo de moradores queria a cidade num ponto. E aí houve um acordo. Não, nós vamos entrar num acordo, juntamente com as autoridades de Guarapuava, e escolher um lugar, que é esse onde nós estamos hoje. Esse local inicialmente era para ser a cidade. Tudo estava pronto para começar a cidade aqui. Até um dia, os moradores se reuniram aqui nesse ponto e estavam aguardando as autoridades de Guarapuava chegarem, juntamente com as autoridades de Pitanga, para começar a demarcação da cidade. Eis que eles estavam com fogos de artifício comprados, toda a festa organizada. Eis que vem um menino correndo, possivelmente de onde nós temos hoje o centro da cidade, vem correndo dizendo que as autoridades mudaram de ideia,
que a cidade não seria mais nesse local. E aí, então, começa uma nova fase. Uma nova fase, né, um novo capítulo, uma história totalmente diferente daquilo que se havia se planejado desde a década de 20. Aqui em 1940 foi demarcado como a primeira quadra da cidade. Foi escolhido um sistema em grelha com avenidas largas e aqui começou tudo. Né? Aqui nós temos o chafariz, a catedral, atrás aqui da biblioteca o Bosque das Copaíbas, onde as famílias se reuniam na década de 40, né? Era o local de passatempo das famílias. Aqui também acontecia a corrida de cavalos, e esse lugar inicialmente ficou conhecido como a Raia dos Purungos, e depois se tornou na Praça 10 de Outubro, e com a morte do Getúlio em agosto de 54 passou a ser a Praça Getúlio Vargas. Então a cidade ela começou nesse ponto onde nós estamos agora. Agora esse é apenas um dos fatos que está registrado no seu livro. Com certeza tem muitos outros fatos, né, referente à nossa história e também quem começou a história de Campo Mourão, que são os pioneiros. Exatamente, nós começamos a falar das primeiras famílias que chegaram aqui em setembro de 1903, vieram de São Paulo, de Minas Gerais, e aqui vieram realizar seus sonhos. Campo Mourão tem uma história muito bonita, uma história de vitórias, também de perdas, de tragédias, mas é uma história que agora está perpetuada nesse livro, que as futuras gerações de mouroenses vão poder conhecer o legado que fizeram os nossos antepassados. Sabe-se que o livro está em fase final. Já tem uma data prevista ou uma previsão de quando o livro estará à disposição da população? Olha, nós estamos trabalhando, o livro nesse exato momento está passando por sua revisão, a sua última revisão, né? E nós estamos trabalhando para fazer esse lançamento no finalzinho de junho, começo de agosto, certamente nós estaremos lançando o livro, colocando à disposição da comunidade.